Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui nascendo com o 5º episódio da 3ª temporada da série Expresso do Amanhã, exibido na Netflix. Pois bem, pessoal, e chegamos ao fim então da primeira parte aqui da 3ª temporada. Sim, e num clima de bastante emoção, várias definições, um bom gancho? Na verdade, não. Esse episódio aqui dessa semana foi daqueles bem meio que preencher espaço. Aliás, eu preciso fazer uma certa correção. Lá no primeiro episódio eu me equivoquei. Quando eu vi aqui a tabela dos episódios, alguns já com datas de exibição na Netflix, eu percebi que só haviam 9 episódios listados. E eu achei realmente que esta 3ª temporada só existiriam 9 episódios. Mas não, são 10 episódios. E é por causa disso que aqui, ao final do 5º episódio, estamos exatamente na metade aqui da 3ª temporada. E sim, voltando ao assunto. Pois não foi um episódio daqueles emocionantes. Aliás, vamos combinar uma coisa. Sim, existe uma certa tentativa, ou grande tentativa, de tornar esse episódio emocionante. E se valendo de algo que, claro, emociona todo mundo, que é o nascimento de uma criança. E num contexto, claro, que a gente tem que considerar que é muito importante para a série, que é o fato que uma nova vida que nasce ali dentro do Snowpiercer, né? São cerca de 3.000 pessoas, naquele esquema que nem todo mundo pode procriar à vontade. Os casais, né, que eu digo, ou quem sabe, né, fazer de forma independente, né, como se faz muito hoje em dia, né, não sendo necessário a coisa da família. Enfim, no Snowpiercer sempre foi controlado. Desde a partida não se podia procriar à vontade, precisava de uma certa licença, apenas pessoas mais prestigiadas, né? Ou seja, mais o pessoal da classe rica talvez provavelmente podia ter mais filhos, né? E os pobres, né, ficavam tendo assim meio que às escondidas. Ok, temos o contexto aqui então que a Zara, né, não oficialmente mulher do leito, mas ela está para dar à luz a sua filha, né? Aliás, eu não fiquei sabendo se antes já havia sido definido que era uma menina ou podia ser qualquer um, não tinham verificado o sexo, né? Bom, fizeram tantos experimentos com o bebê ainda dentro da barriga da Zara que com certeza você sabia que era uma menina, né? Mas teve aquele lance interessante, né, de ter uma certa tradição, né, de se colocar nomes lá naquela árvore, né? Palpites, né, pronomes do futuro bebê, né? E aí, quando se tem o nascimento, pai e mãe dão uma olhada nos nomes e o que achar mais interessante fica sendo oficializado, portanto. E aliás, eu gosto bastante dessas coisas de tradição. Justamente esses conceitos de que você tem uma fórmula que a sociedade funciona e quer funcionar sempre dessa mesma maneira, ou seja, tipicamente, né, uma certa tradição, um certo folclore de um povo. Isso é muito importante quando você cria novas espécies em filmes ou séries de ficção científica, e mesmo no contexto aqui de distopia que é o Snowpiercer, né, vagar para sempre ali dentro do trem, porque sim, dentro da composição enorme de 1.029 vagões, existe uma constituição. Foi citado, por exemplo, né, que para ali se comemorar, né, ou já se antever, né, o nascimento da criança, tem aquela coisa de bater o sininho, chacoalhar a cada 1 hora, ou seja, tradições. Isso com que faz com que a gente se identifique com o produto. Teve duas então, né? Teve a questão da árvore com os nomes, teve a coisa do sininho. Isso é bastante útil para a gente cada vez mais gostar do conceito da série. E na verdade, a série até aqui, na metade da sua 3ª temporada, pouquíssimas vezes ela se valeu de tradições. Assim, de cara, eu só me lembro de uma coisa que é mais relacionado aos mortos que aconteceu em outras temporadas, e talvez uma coisa mais específica, mais alegre, digamos assim, foi aquela de acender aquelas velas, quando se fez aquela meia volta na composição do Snowpiercer, né, naquela espiral que todo mundo podia acender as velas e todo mundo via através das janelas que os outros vagões também estavam acendendo as velas. Lembrando que aquelas velas foram acesas em homenagem ao Will Ford, né, que começou a ter o apoio ali de metade praticamente dos habitantes de Snowpiercer, né? Mas por outro lado, em termos de tradições também, teve aquela coisa maluca dos fogos de artifício para um Réveillon, onde literalmente não se podia ver, porque
você precisava também estar fazendo curva no trem para poder o pessoal que está dentro do trem poder ver que tem uma coisa estourando acima de sua cabeça. Aliás, para comemorar aqui também o nascimento da garotinha, que depois a gente acabou sendo definido como Liana, né, o nome dela, também estouraram alguns fogos de artifício, pouquinhos, né? Mas, de novo, quem estava vendo? Porque literalmente nessa cena onde aparece os fogos sendo acionados, o trem está andando em linha reta, ou seja, ninguém viu que fogos foram acionados do lado de fora. Mas tudo bem. Enfim, são bacanas essas tradições. Então, o episódio aqui está totalmente focado no nascimento, então, da criança. E algumas coisas que podem decorrer disso? Não, na verdade, não muito. Talvez, claro, também tinha uma tensão de dar uma certa, talvez, dúvida no espectador se a Zara ia morrer ou não, porque também do nada aconteceu aquela situação onde ela começou a sentir um frio intenso antes de parir literalmente o seu bebê e ficava, caramba, isso é preocupante, porque ao mesmo tempo se mostrava a Josie também tendo alguns efeitos das suas experiências lá com o frio intenso, né? Ela suporta ficar lá do lado de fora quase numa boa, mas ela está tendo sim uma coisa decorrente dessa experiência que fizeram nela. Ela está perdendo a sensibilidade em vários pontos do corpo. E claro, colocando esse ponto para Josie e ao mesmo tempo dizendo que a Zara está começando a sentir um frio intenso na hora do parto, você ficava naquela coisa, talvez a personagem morra. Eu estava até apostando, e eles também são bem sacanas, porque na introdução do episódio ela faz uma carta, ela coloca uma correntinha dentro do envelope ali da carta que ela dirige à filha, né? É para a sua filha que ela escreveu aquela cartinha, provavelmente de despedida, né? Na dúvida, será que eu posso morrer? Então já faço uma mensagem para minha filha para ela ler no futuro. Então, o episódio tentou trabalhar com essas emoções. Agora as outras que foram polvilhadas nas histórias paralelas, essas realmente não tinham lá muita graça e praticamente são quase dispensáveis. Claro, tinha aquele mistério, quem foi que tacou fogo ali na árvore? E depois acabou se descobrindo que teve um outro atentado à base de explosão. Isso, claro, para movimentar um pouquinho mais o episódio, né? Porque ele estava muito emocional, digamos assim, mas podia também ter um pouquinho de ação. E veio então nessa parte misteriosa. Aliás, por causa do fogo ali na árvore, depois nas explosões, veio uma equipe ali que nunca foi citada. Eu nunca me lembro de ter visto sequer menção a respeito deste grupo. Uma equipe que existe dentro do Snowpiercer, que são os bombeiros. Pois é, nunca se falou que existiam bombeiros. Lembro na época, lá na primeira temporada e um pouco na segunda, quando existiam os engenheiros. Afinal de contas, né, precisava-se de pessoas especializadas para tocar um maquinário de 1000 e tantos vagões. E, pois é, eles foram completamente exterminados lá na metade, eu acho que da segunda temporada, né? E depois ficava aquela, né? Caramba, quem podia consertar as coisas eram apenas os próprios maquinistas, e eram escassos, apenas 2 ou 3, contando com a Melanie, que também depois saiu do show. Ou seja, eles tiraram um pessoal vital para a manutenção do trem. E agora de repente aparece bombeiros. Nunca teve fogo quase dentro do Snowpiercer, né? Mas ok, será que eles vão aproveitar bombeiros mais para frente? Talvez apareçam personagens, porque agora são só figuração, né? Bombeiros, figurantes. Talvez no futuro apareça 1 ou 2 também bombeiros como personagens. Não acredito nessa terceira temporada, mas numa quarta talvez sim. Se é que a série não vai acabar aqui na terceira. Acho que não acaba não, né? Mas, ok, a atenção dada por essas cenas de ação, de perigo, né? Leighton se acidentou com ela também, né? Logo foi resolvido no finalzinho do episódio, não deixaram enrolando para depois não, o que também foi até interessante, né? Que valoriza um pouco que esse episódio aqui não é tão meio que descartável. Quem estava fazendo tudo isso era o Pike. Naquela situação meio esquisita, o episódio anterior já ficou duvidando, lá que caramba, esqueci o nome da nova personagem, Asha, o nome dela, né? Que ela tá falando algumas inverdades, talvez. Ele tá sacando que tem uma coisa meio errada naquela história que ela foi pega lá por Leighton, lá no Novo Éden, trazida para cá, e depois eles vão retornar de novo. Uma coisa meio esquisita, né? Ele sacou que tem algo errado. Só que ele tem uma ideia fixa na cabeça, também por causa disso, né? De derrubar a liderança do Leighton e colocar a Ruff no lugar. Claro, com ele como seu próprio braço direito, né? Ou seja, uma forma indireta, talvez,
também de obter poder. Mas o personagem não tinha uma indicação disso aqui no começo dessa temporada. E lembrando que na temporada passada ele ficou completamente maluco, quase doido de pedra. Ou seja, aquela loucura que ele teve, aquele estresse danado, depois resolveu. Isso porque, se eu não me engano, não me falha a memória, ele ficou meio tantã porque ele acabou matando uma pessoa que ele não queria matar, que era o chefe lá dos faxineiros. Não era isso? Acho que foi, não é? Tudo bem, ele é um personagem duvidoso. Até a Ruth também no episódio passado, naquele jantar, perguntou para ele quem você é de fato. Ela não sabe, mas ele era um presidiário, né? Acho que só o Leighton que sabe que ele já tinha puxado o cano e ele é um sujeito super perigoso mesmo. Mas ele sempre oscilou entre o lado do bem e do mal, né? Enfim, ele era do fundão, depois ajudou o Will Ford na segunda temporada, na terceira ele ficou mais ou menos, ficou lelé, enfim. E agora meio que está partindo para o lado do mal, só falta ele se associar justamente com o Will Ford, que aqui nesse episódio só ficou deitado ali na cama, né, meio que balbuciando algumas coisas, e apenas comunicando pra gente que a história dele não foi pra frente, literalmente, porque ele ficou parado na cama. A história da Audrey, né, que é associada a ele, né, ao Will Ford, tá começando a mudar ou retornar ao que ela era antes, que ajudava as pessoas, né? A Teal tá querendo fazer a cabeça dela, né, já que ela tá lá exilada na terceira classe, não pode mais nem chegar perto da segunda, da primeira, enfim, né? O personagem vai voltar ao que era antes, mas difícil, né? Depois que ela partiu para o lado do Will Ford, bom, ele vai ter que vai ter que voltar a ser forte aqui em algum momento aqui nos próximos episódios, com certeza. Isso é uma coisa que a gente vai descobrir depois, enfim, né? Quem mais que tivemos de importante? Bom, a Asha em si não apareceu aqui nesse episódio, sim algo que ficou bastante diferente, talvez a maior novidade, talvez a maior surpresa. Porque vamos combinar, no nascimento da criança, tirando a possibilidade de Zara morrer, não teve nenhuma coisa assim, ó, caramba, não, mesmo, né? Então a novidade foi em cima da Josie com o Ben, né? Eles se relacionaram e também tiveram, né, um lesco-lesco interessante ali, né? Uma coisa meio esquisita, porque antes dele transarem, literalmente ele fala pra ela, né? Não se preocupe, o Leighton ainda ama você. Aí o que acontece na cena seguinte? Eles estão transando. Caramba, o cara acabou de dizer, eu não tenho chance, porque o cara ainda gosta de você. E eles transam. Não entendi. Será que, no fundo, esse relacionamento dos dois é mais porque, de fato, a Melanie vai voltar em algum episódio futuro e ele, que é apaixonadão pela Melanie, né? Ele vai também ficar naquela saia justa? Pode ser que sim, pode ser que não. Depois a gente vai descobrir. Bom, o que mais aconteceu aqui nesse episódio? Fraquinho. Não sei. Não estou lembrando. Acho que eu estou esquecendo de alguma coisa. Bom, teve a história lá da LJ com o Oz, mas foi serviu de ajuda, na verdade, para descobrir qual era o produto que estava sendo usado para produzir os incêndios, né? Mas não foi grande coisa também. E tirando isso, acho que não teve nada mais, né? É mais um episódio que teve várias histórias fragmentadas, que foi interessante em episódio passado, mas aqui necessariamente não foi, porque todas as linhas narrativas eram fracas, principalmente, né? A que tinha maior destaque, que era a questão das Zara ficar viva ou não depois do parto. E de novo, repetindo, a maior surpresa realmente foi o relacionamento entre Ben e Josie. E fica por isso mesmo, né? Não tem nada de útil aqui nesse episódio. Ele é quase um episódio filler, a não ser por uma pontinha ou outra que vai ter conexão em episódios futuros. O pai que virando vilão, não sei se isso é suficiente para dizer que esse episódio é importante. Na verdade, ele é sim um episódio de enrolação. A série poderia sim ter, aqui na sua terceira temporada, apenas 9 episódios. Esse aqui poderia sim bem descartado, com certeza. Enfim, então esse quinto episódio que fecha a primeira metade da terceira temporada de Expresso do Amanhã, eu considerei apenas mediano, ok, não chega a ofender ninguém, não é mal produzido, não tem um texto ridículo, né? As situações são, aceitável, passa-se o episódio aqui dessa semana sem muitos traumas. Então, para ele, eu atribuo apenas uma nota mediana em absoluto. 2,5 asteriscos. Não é nem ruim, nem bom. É apenas isso aí. Algo que, se você esquecer de assistir sem querer, não tem problema. Não perdeu nada. É isso.